Já de volta com o JBC e a gente está em contagem regressiva também para o Enem 2023, viu? Gente, faltam 19 dias para o primeiro dia das provas do Enem. E aí já fica aquela dúvida, né? Dá tempo de revisar? Dá tempo de aprender mais alguma coisa? É melhor descansar? O que tinha para aprender já aprendeu? E o ritmo? É hora de acelerar ou diminuir um pouco? E para te ajudar com essas estratégias, nós vamos conversar aqui mais uma vez com o professor Paulinho Curiri, que a gente combinou que ele ia voltar para dar mais dicas para a gente sobre produção textual, Isso. sobre dicas nessa estratégia. Muito bom dia, professor. Bem-vindo de volta. Bom dia, Liz. Bom dia a todos. É uma honra, né? Uma satisfação estar aqui novamente, falando dessa matéria que às vezes tira o sono aí de muitas pessoas, mas que existe toda uma estratégia de fato, técnica, enfim, para fazer de forma bem feita. Então a gente já começa assim, já pedindo uma dica eu acho que é o maior temor, vamos dizer assim, dos candidatos. O tema. Você julga que pode ter alguma coisa aí referente a essa guerra ou pode ser que sejam temas mais cotidianos que a gente acaba ignorando na maioria das vezes? Isso. Na realidade, essa é uma pergunta que muitos fazem, haja visto o receio de não saber escrever ali na hora, né? Uhum. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, Exame Nacional do Ensino Médio. Então, a tendência é que os temas estejam permeando aí a característica de atualidades no Brasil. Agora, se algo em uma guerra, e eu não diria essa que é mais recente, vamos dizer assim, esse conflito que está acontecendo, vai atrapalhar a economia, entre outros aspectos, aí poderia sim ser tema, algo relacionado à Rússia, Ucrânia, etc. Eu não aposto nisso. Eu aposto em algo que envolve a saúde, mais precisamente a vacinação, algo nesse Problemas sentido. climáticos. Problemas climáticos. É interessante saber, já tem um bom tempo aí que não cai algo sobre isso. O último foi em 2009, a máquina de chuva da Amazônia foi o tema. Mas eu iria de saúde, nesse eixo temático, às vezes envolvendo um pouco de vacinação, e um segundo aí sobre minorias. Essa seria a minha grande aposta. Se eu tivesse que fazer uma única aposta, algo que envolve aí minorias. Trabalha aspecto voltado para comunidade LGBT, para algo sobre idoso, para racismo, para criança, entre outros fatores. Nossa, esse é um tema que, se for realmente a escolha aí dos avaliadores, é um tema que deve produzir aí verdadeiras obras-primas, né? Já imaginou a gente poder acessar aí como esses jovens estão pensando sobre esse tema tão importante, né? Isso é interessante. Na realidade, o Enem, ele também é uma forma de reconhecer o que os jovens estão pensando. Sim. Quando faz a prova aí, não é somente para os jovens não é só terem técnico, acesso. né? Não é só para ele poder entrar aí, enfim, numa universidade, mas para também ter um acesso aí do governo, vamos dizer assim, àquilo que os jovens, adolescentes, principalmente aí, estão pensando. A gente sabe que o Enem, ele é para todas as idades aí, tem uns treineiros ainda que são mais novinhos, mas realmente é para entender o que os jovens aí estão pensando. E a redação, que é a sua especialidade, Sim. né? Redação, produção textual, que é a sua especialidade, ela é no primeiro dia de provas, que já está marcado, gente, dia 5 de novembro, então vai ser esse primeiro. E aí, na sua última participação, você tinha falado que era melhor ali intercalar, não começar de cara com a redação, né? Mas também não deixar por último. Isso. Existe, inclusive, né, a teoria de 1 hora a mais nesse primeiro dia para o candidato ter aí a oportunidade de fazer essa redação. Não é interessante, é só fazer uma conta bem simples, o candidato passar de 1 hora para fazer a redação. Visto que, se ele passa de 1 hora para fazer essa redação, no rascunho e fazer ali definitivo, ele vai deixar de marcar alguma objetiva, né, o xizinho. Então é interessante ele, de alguma forma, aí, simular o dia e tentar fazer dentro do prazo de 1 hora. E fazer no meio da prova, porque, em teoria, ele não está tão nervoso quanto o momento que ele chegou, né? E também não vai deixar para o último momento ali, onde nem dá o tempo correto para poder fazer essa redação. Então, fazer no meio da prova ali, de uma forma mais tranquila e etc. E fazer aquelas questões que ele já tem total domínio aí, né? Primeiro, é melhor, é mais fácil, cognitivamente é mais fácil para o candidato, ele não sofre tanto. Mas no dia do nervosismo, será que a gente consegue lembrar quais são as matérias que nós temos completo domínio? Acho que acaba dando uma embaralhada assim nas informações, né? É por isso a importância de treinar, né, de simular. Tem até aquela referência, né, que o time está ganhando não se mexe, é na mesma teoria. Está ganhando, está conseguindo fazer ali no simulado
muita pontuação acerca de, exemplo hipotético, de português, né, de linguagem, elas são interpretativas, etc. Mas está saindo muito bem, vai nela já. Deu certo durante o ano inteiro, durante, de repente, aí, o primeiro, segundo ano e o terceiro, então já vai nela, né? Por isso a importância de treinar. O treino, né, no caso que você falou sobre o simulado para redação, seria uma estratégia também fazer uma redação, aproveitar esses temas aqui que a gente sugeriu, que podem vir a ser, e tentar fazer essa redação cronometrada para poder começar a fazer a gestão do tempo ali para o dia da prova? É uma boa estratégia? É uma excelente estratégia, é imprescindível. O candidato que ele consegue fazer isso várias vezes, né, já se torna um hábito dele fazer, exemplo hipotético, em 40 minutos, dificilmente lá na hora ele vai passar esse tempo. Pelo contrário, às vezes ele faz até em menos tempo aí, porque a gente tem a mania, né, o hábito de preocupar além daquilo que é necessário. E eu sempre falo, independente do tema do Enem, eu tenho algumas certezas que eu posso falar aqui tranquilamente, que é, por exemplo, usar aspectos da Constituição dentro da redação. A gente nem pode afirmar qual que é o tema, mas eu posso te garantir que você consegue usar, inclusive já anota aí você que está fazendo, né, vai fazer o Enem, artigo 1º, inciso 3º da Constituição, né, que é sobre a dignidade da pessoa humana, é possível usar na redação. Artigo 3º, inciso 4º, deve-se promover o bem de todos na Constituição. Artigo 5º tem um monte, né, de citações, mas a premissa, todos são iguais perante a lei. E o artigo 6º também da Constituição, que refere-se às garantias, né, fundamentais, aí, saúde, moradia, educação, maternidade, entre outros. Dá para usar, já vai com essas citações aí como sendo o aspecto coringa, ou seja, eu nem sei qual é o tema, mas eu sei que vai poder ser utilizado ali no dia. E para quem conhece um pouquinho mais, não sei se é o caso da maioria dos jovens, né, de conhecer um pouco mais sobre a Constituição, a gente sabe realmente, gente, essa dica é excelente, que todos esses artigos aí que o professor falou, eles podem ser usados em todas as temáticas que ele também aí apostou que podem ser o tema do Enem. Além do tema, além do tempo, além dessas citações coringas aí que podem ajudar o candidato na hora do nervosismo ali, vamos dizer que a encher linguiça com qualidade, gente. Vamos colocar dessa forma. Tem alguns macetes também de palavras, citações, que se o candidato bobear, ele pode perder ponto. Por exemplo, eu vi na internet essa semana mesmo revisões de outras provas de redação que o candidato citou a ditadura militar, mas ele citou com ditadura com o D minúsculo. Isso. E por ser um fato histórico, né, ele tem que ser colocado com letra maiúscula, Isso. né? Na realidade, assim, até recebi agora no direct, né, vindo aqui para o estúdio, acerca de uma pergunta que envolvia um posicionamento crítico sobre o governo. Quando a gente fala governo federal, né, Enem, Exame Nacional, então federal. A gente tem que tomar um certo tipo de cuidado. Por vários motivos, dentre eles o fato daquilo que o corretor gostaria de ler. Mesmo sendo imparcial, a gente tem que tentar agradar esse corretor, essa é a verdade, né? E também tomar cuidado com algumas escritas, por exemplo, usar a palavra denegrir, a gente não se usa denegrir mais na expressão porque é uma palavra de cunho racista, entre outros, a gente usa depreciar, então não mais denegrir. Quando for usar poder, o poder público deve fazer tal coisa. Lá na solução, no 4º parágrafo, que tem que propor uma solução, né, vale 200 pontos no Enem, propor essa solução, essa intervenção. Quando for usar poder público, legislativo, executivo, o poder, esse P tem que estar com letra maiúscula, né? Porque não é um poder de um super-herói, etc., mas um poder Estado. Inclusive o Estado, não tratando de Estado de espírito, também tem que ser com letra maiúscula. Era essa a minha pergunta com relação ao Estado e cargos também. Cargos também. O secretário da Educação, o ministro, sempre com a letra maiúscula para dar ênfase. É assim que a gente dá ênfase na redação, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Mas profissões já não entra nessa regra, profissões de uma maneira geral, professor, jornalista, aí já não entra nessa regra, é mais cargo mesmo. Isso, então se for usar lá um exemplo hipotético, né, e fizer uma citação, de acordo com a apresentadora e jornalista Liz, cerca de 60% não sei o quê, não precisa colocar com letra maiúscula, né? Pode usar letra minúscula aí. Professor, para a gente encerrar, tem alguma dica premium aí para o pessoal que está assistindo ou que vai reprisar a gente aí no YouTube? Tem a ideia de que isso é para todo candidato, Enem, concursos vestibulares.
Escreva sempre pensando no que você gostaria de ler sendo corretor. Então, a letra legível facilita para o corretor, porque ele não te conhece, ele não tem um apreço, carinho, né, que ele teria por alguém que conhece. Então, letra legível. Escreva o máximo possível. Se você fizer um levantamento aí das últimas redações que alcançaram nota máxima, elas têm a maior quantidade de linhas efetivamente escritas. Então, não escreva o mínimo para alcançar uma nota máxima. Escreva o máximo possível. Estabeleça conectivozinhos entre as frases dentro do seu texto, para poder amarrar e ficar bem articulado o texto, não ficar um texto que a gente chama de, entre aspas, truncado. Então, articule isso aí e tente sempre levar repertório. Caiu sobre minoria? Coloca lá Jean-Jacques Rousseau, O Homem Nasce Bom, mas a Sociedade o Corrompe. Coloca lá Thomas Hobbes, né, O Homem é o Lobo do Próprio Homem, enfim. E coloca também as leis, por que não? Fica bem legal, o repertório bem amplo. E uma dica extra dessa apresentadora que vos fala, leiam bastante. Só escreve bem aquele que lê bastante, aquele que tem o hábito da leitura, né? Isso mesmo. Professor, muito obrigada pela sua agradeço. participação. Espero que até lá a gente consiga aí outros encontros para trazer mais dicas. Mas se não, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigadão, eu que agradeço.